Nós estamos num mês muito especial, um mês das mães. E já que é tão especial, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto e sobre o quanto isso mexe com a mulher. Imagina duas mulheres que se juntam e se tornam mães. A Sol, a nossa consultora de amamentação, atendeu um casal de duas mamães e tem muitas informações, uma história muito linda para dividir conosco, e especialmente por ser o mês das mães, duas mamães. Sol, bem-vinda novamente. Obrigada. Que lindo saber que você atendeu um casal de duas mamães, e eu queria saber o que você viu de diferente, ou de cobranças, ou se era mais tranquilo, enfim, conta para nós o que você aprendeu e divide com quem está nos acompanhando. Então, Mari, o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente sempre tem que olhar para a mãe, para aquela mulher, como uma mãe, né? Principalmente como mãe de primeira viagem. Então, eu sempre tenho que olhar para ela com um olhar diferente. Entende? Com olhar de respeito, com olhar de carinho, com olhar de eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. E foi muito engraçado essas duas meninas, essas duas mulheres, porque elas escolheram ter um filho e escolheram o pai sendo da mesma família, assim, né? Para, tipo, não ter um filho com outras pessoas que, de repente, não conheceriam. Então, é uma história bem linda, é uma história de amor incrível. E quando eu entrei no quarto, porque as meninas me falaram, né? Só precisa ajudar aquela paciente porque ela está com bastante dificuldade. E é duas mães. Daí eu falei, tá, eu vou lá. E a gente acha que por ser duas mães, vai tudo correr muito bem, porque é duas mulheres, né? Diferente de ter um homem ali acompanhando, o homem sempre é mais inseguro. Porque a mulher desde pequena brinca de boneca, Isso. Então a mulher já sabe cuidar do bebê, a mulher sabe como pegar um bebê, o homem não sabe, o homem pega todo mal. Isso. Então tem que aprende depois com o passar do tempo. E aí a gente já cria essa ideia de que a mulher sabe pegar um bebê, sabe dar um banho, sabe trocar fralda. A ideia que a gente tem é completamente errada. Com certeza. Sabe? Esse casal vai ter tanta dificuldade quanto a um casal homem e mulher. E precisa ser tratado isso com muito respeito, porque a sociedade já cobra muito isso. Com certeza. Né? E foi muito legal, assim, porque quando eu abracei as duas, né? Vamos dizer as três, porque o bebê era uma menina. Nossa, quanta mulher! E a menina, nossa, ficou muito tempo sem mamar, né? E eu fui, sentei, disse, calma. A mãe que estava amamentando, ela tinha muito medo. E a mãe que estava lhe dando suporte, mais medo ainda, sabe? Como que eu vou ajudar? Como que eu vou segurar? Assim, muito aflita. E eu atendi elas em casa, e aí foi muito legal, assim, porque eu fiz elas entenderem que a dificuldade existe, que ela é superada, sabe? A gente teve que entrar com um bico de silicone no início, porque a menina não abria a boca, a mãe tinha muita dificuldade de posicionar tal, né? Mas que depois tudo isso foi resolvido, ela tinha muito leite, no início não tinha, então achava que não ia ter, mas quando a pessoa, né, a família se sente acolhida, ela se sente um pouco mais segura, parece que vai relaxando e as coisas vão fluindo muito bem, né? Então, eu levo essas duas no coração, assim, a vida inteira. Eu nunca esqueço das duas, nunca. E porque me marcou muito por ser duas mulheres e por ter tanta dificuldade quanto se fosse homem e mulher. E é isso que a gente precisa entender. Isso serve para todos os casos, todos os pacientes. Não é porque é um homem ou porque é uma mulher que a gente já sabe ou que não sabe. Então,
um homem pode ter mais habilidade do que uma mulher. Exatamente. Então, Exatamente. todos precisam de atenção nesse momento. Muito. Todos precisam de ajuda. Tanto a mulher que está amamentando, quanto a pessoa que está ali, né, fazendo o papel do apoio. Todo mundo precisa de ajuda. E também é muito legal a gente lembrar que a pessoa que está fazendo o papel de apoio, às vezes, tem que dar o primeiro passo para buscar ajuda. Sim. Porque como a mulher que está amamentando, que pariu, né, que passou por uma cirurgia, enfim, qual foi o parto que ela passou, questão hormonal e tudo mais, às vezes tá cheia de pensamentos e emoções e não consegue se dar conta de que precisa de uma ajuda. Então, a pessoa, seja homem, mulher, mãe, avó, quem está ali dando apoio, precisa estar atento aos sinais e ver, não, olha só, a amamentação não está indo legal, vamos pedir ajuda. Ou, às vezes, até um psicólogo, enfim. Essa segunda pessoa, ela tem que se preparar também. Por isso que eu falo muito desse preparo na gestação. Muito importante. Do casal, né? Estar ali, Muito entender, importante. Porque muda muito depois que o bebê nasce, né, Sol? Completamente. E entre as duas foi muito legal, porque quem procurou realmente saber se eu atendia, se eu podia atender elas, foi a mãe suporte, sabe? Tipo, eu quero que dê tudo certo com ela, não quero que dê nada errado. E aí você começa a olhar com outros olhos, sabe? E ver o quanto que é importante a gente apoiar, não importa se é homem ou mulher ou se é duas mulheres, sabe? É ser humano, né? É uma opção de cada um, acho que é a opção sexual, cada um, né? Tem a sua. Com certeza. E a gente tem que respeitar isso, a sociedade tem que respeitar isso e tem que apoiar também, porque cada um segue a via que se acha, né, seguro. E é isso, assim. Então, eu quero dar os parabéns para essas duas. Elas vão saber, né, porque eu falei para elas que o dia que a gente fizesse não falei que era, né, o mês das mães, mas que o dia que a gente fizesse um programa e que eu com certeza iria uma hora dessas tocar no assunto das duas, porque eu acho muito importante as pessoas saberem que elas precisam ser vistas com o mesmo olho que se vê uma mulher e um homem nas dificuldades para a amamentação, para criar um bebê, para educar um bebê. E é muito importante a rede de apoio, muito importante. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nas duas foi que a rede de apoio era fantástica. Que bom, que legal. Fantástico. Um super feliz Dia das Mães para essas mamães. Para essas mamães. E para nós também. E para nós. E para as mamães que nos acompanham também. Sol, que linda história. Obrigada por dividir conosco. Parabéns por esse trabalho incrível que você realiza. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais doenças na otorrinopediatria. É claro, com a nossa otorrinolaringologista pediátrica, a doutora Ana. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Mari. Eu que agradeço. É uma honra ter você aqui e poder entender e ajudar outras mamães a entenderem um pouquinho sobre essas principais doenças. Então, fala para nós o que é mais recorrente no consultório. Bem, Mari, também estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder passar um pouco daquilo que a gente vivencia no consultório para os teus telespectadores. Bem, no consultório de otorrino, a gente recebe todo dia famílias e crianças com queixa de quadros respiratórios. É aquela criança que dorme de boca aberta, que ronca, que faz episódios de virose de repetição, que tem dificuldade para dormir, que está sempre cansada, que tem dificuldade de aprendizado. Uma questão que é muito importante para nós otorrinolaringologistas avaliarmos é a questão respiratória, a questão da via aérea. Eu trouxe um molde para vocês darem uma olhada e entenderem mais ou menos como é que é a nossa via aérea. Isso aqui, então, é um molde representativo da via aérea. Nós temos a fossa nasal anterior, o ar entra por aqui, passa pelo nariz e depois ele sai por trás pelo rinofaringe e vai para a traqueia e depois para o pulmão.
Esse órgãozinho é para o otorrino de fundamental importância e é nele que é focado a maior parte da nossa investigação, tá? E no paciente pediátrico, a gente tem algumas situações que acometem que são muito frequentes. Uma coisa muito assim recidivante no consultório é a história da adenoide. A adenoide é uma carninha esponjosa que fica atrás do nariz. Ela é até mais conhecida como carninha esponjosa do que como adenoide. O que seria essa adenoide? É uma estrutura que cresce atrás do nariz, ela é feita de tecido linfóide, é o mesmo tipo de célula que a gente encontra na amígdala e nas linguazinhas que aparecem no nosso corpo, no corpo da criança, quando ela tem algum processo inflamatório, algum processo infeccioso, essas linguazinhas, elas aumentam de tamanho. Então, a adenoide, ela é feita com o mesmo tecido da amígdala e dessas célulazinhas que compõem essas estruturas chamadas ínguas ou carocinhos que aparecem no corpo da criança quando ela tem processos infecciosos. Pois bem, essa estrutura eu vou fazer com um molde de massinha para vocês entenderem como é que funciona. Toda criança tem um pouquinho desse tecido linfóide atrás do nariz, é mais ou menos por aqui. O ar entra por aqui, vai por trás, passa pelo rinofaringe, desce, vai para a traqueia e depois para o pulmão. Essa adenoide, então, ela cresce atrás do nariz, na parte posterior do nariz. E quando toda criança, se a gente for avaliar, tem um pouquinho de tecido linfóide naquela região. Tá? Então, não quer dizer que tecido linfóide, um pouquinho de carninha esponjosa, uma adenoide pequenininha no rinofaringe tem que ser retirado, não é isso. O que é comum acontecer é que essa adenoide ela aumenta de tamanho naquelas crianças que têm quadros alérgicos, têm quadros respiratórios recorrentes. Aquele tecidinho ele vai crescendo e ele pode dificultar a passagem do ar e até mesmo obstruir aquela via aérea. Tá? São esses casos dessas crianças que muitas vezes têm que ser submetidas a tratamento cirúrgico. Entendi. Tá? Então, assim, a adenoide é essa hipertrofia desse tecido linfóide, que é o primo da amígdala e o primo das ínguas, que é como os carocinhos que aparecem no corpo quando a gente tem algum processo infeccioso. E a presença dela não quer dizer que nós temos que tirar sempre. Tá? Tem que ser retirada sempre. A gente vai tirar quando ela dificulta a passagem do ar ou aquela criança que tem infecções recorrentes, porque a adenoide serve como um reservatório. A secreção acumula naquela região e fica gotejando no rinofaringe, gotejando por trás e dificulta o processo de secagem das secreções. E como que é feita essa análise, esse diagnóstico? Quando é que a gente chega assim, não, realmente a gente precisa tirar ou não, tá tudo ok? É importante que o paciente seja visto por um otorrino, tá? O otorrino consegue avaliar essa situação. Ele se baseia na história clínica, muitas vezes num raio-x de cavum, e existem alguns exames que a gente consegue fazer e consegue identificar o tamanho da adenoide. O principal deles é a endoscopia nasal. A gente introduz um endoscópio flexível pelo nariz e consegue ver no rinofaringe o tamanho da adenoide. É claro que em crianças muito pequenas isso fica difícil, né? Com crianças maiores a coisa fica mais tranquila. E isso a gente faz no consultório? No consultório do otorrino. Tá? E assim, tem crianças quando não é possível a realização desse exame, às vezes a gente faz um raio-x, que dá uma ideia assim, aproximada de como é que é a estrutura. O ideal seria a visualização direta, só que nem sempre ocorre a colaboração dos pequenos, aí fica um pouco mais difícil de fazer o exame. Tá? Mas assim, o que eu queria deixar para vocês é a ideia de que assim, a adenoide não quer dizer cirurgia. A gente faz cirurgia quando existe um quadro de obstrução, quando tem esses quadros respiratórios de repetição, porque ocorre esse acúmulo de secreção que pode gotejar na parte posterior do faringe. A adenoide também pode ajudar, a presença da adenoide, aquelas crianças que fazem otites recorrentes, porque a tuba, que é o canalzinho que leva ar para o ouvido, ele desce bem no ladinho daquela estrutura. Tá? Então, eles são muito próximos. Às vezes, uma adenoide aumentada de tamanho, com um acúmulo de secreção, pode favorecer a levar a secreção para dentro do ouvido médio e aquela criança fazer otites recorrentes. As estruturas no rinofaringe são muito próximas e podem dificultar a respiração e interferir em todos esses processos infecciosos dessa região. Entendi. Quanta informação preciosa e como é importante a gente entender, porque às vezes a gente, não, já quero tirar, se tirava muito, a gente acredita que, não, o médico disse que está com adenoide crescido. Não, já vamos tirar. Assim, ó, dependendo da situação, existe a indicação, mas é bom passar pelo otorrino, que o otorrino consegue identificar direitinho o que está acontecendo e ele vai determinar se existe ou não necessidade de tratamento cirúrgico. Você falou que ela é parecida com as ínguas, prima
das Eu ínguas. brinco como primas porque é feito do mesmo tipo de tecido, é um tecido linfóide, são células que são onde existem bastante linfócitos, que são estruturas que ajudam no processo imunológico. Uma coisa que as mães sempre perguntam, doutora, quando a gente tira adenoide e amígdala, interfere na imunidade? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem que partir para a indicação cirúrgica, levando em conta que aquele quadro está obstruindo a vida da criança, está dificultando a respiração. As indicações de cirurgia são bastante precisas, tá? A gente só deve fazer se preenchem esses critérios. Mas tirar essa estrutura, se está causando uma obstrução, não vai diminuir o sistema imunológico. Existem estudos que mostram antes da cirurgia, depois da cirurgia, a quantidade de anticorpos é praticamente a mesma, não ocorre diminuição, tá? O fato de tu tirar a adenoide quando está causando obstrução, ou de repente tu tem que tirar também uma amígdala por obstrução ou por infecções recorrentes, isso não quer dizer que vai diminuir a imunidade do paciente, tá? Entendi. Tem pesquisas que comprovam isso, que não existe uma relação tão importante, porque, na verdade, o mais importante é fazer o procedimento cirúrgico, que a obstrução está causando prejuízo à vida da criança. Entendi. Obrigada por dividir tanta informação conosco. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que eu encaminho para a nossa otorrino e ela nos ajuda a compreender todas as dúvidas e tudo sobre esse assunto que envolve a otorrinolaringologia. Obrigada e até a próxima. Obrigado. Agora a gente vai falar sobre capacitismo. O que é isso? Você já ouviu essa expressão? A nossa fisioterapeuta vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa expressão. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então você trouxe esse tema e eu quero entender um pouquinho mais sobre isso. Conta tudo para nós. Ótimo. Agradeço pela abertura. Eu acho que é um tema bastante importante da gente trazer para as famílias. Porque o que acontece? Capacitismo é uma expressão que a gente usa para definir um preconceito que é quando a gente se dirige a uma pessoa com deficiência. Então, ser capacitista é usar expressões preconceituosas para pessoas com deficiência. Então, por exemplo, quando a gente se refere a uma pessoa com deficiência visual e chama a pessoa de cego. Quando a gente se refere a uma pessoa com deficiência física que usa a cadeira de rodas para se locomover e chama essa pessoa, por exemplo, de cadeirante. É como se a gente, com essa expressão, a gente definisse a pessoa apenas por essa característica. Como se a gente desconsiderasse todas as outras características, todas as outras qualidades. E isso é uma coisa que a gente tem que trazer, né, à tona, falar mais sobre isso, porque muitas vezes a pessoa pode até usar essa expressão sem uma má intenção, né? Por desconhecimento. Então, hoje a gente vem trazendo mais esse tema à tona, né? Para que realmente a gente possa tratar as pessoas de maneira igual, né? Sem usar expressões preconceituosas. Você atende várias crianças com problemas respiratórios, com problema neurológico, e como que você trata essas crianças, como que você chama elas, como que você se refere a elas com as suas colegas de trabalho? Ótimo, ótima pergunta essa, porque por muito tempo a gente escutava expressões como crianças especiais, crianças deficientes. E o que foi mudando ao longo do tempo? De que quando a gente coloca essa característica, digamos, como se fosse um adjetivo, crianças especiais e crianças deficientes, é como se a gente desconsiderasse todo o restante da criança, né? Então, sempre que eu me refiro às crianças, eu uso o nome da criança, eu uso as características que a criança me apresenta. Então, tem crianças que são mais comunicativas, tem crianças que são mais sorridentes, tem crianças que são mais sérias, e isso a gente se refere a todas as crianças, lógico, né? Qualquer criança. E quando a gente vai pensar, tá, mas e se eu quero dizer que a criança tem uma dificuldade motora, né? Então, por exemplo, uma criança que tem um diagnóstico de paralisia cerebral, qual que é a forma correta, né, da gente se dirigir a essa criança? A gente vai falar que essa criança é uma criança com deficiência. E por que isso não é preconceito? Porque a gente diz que ela tem a deficiência, mas a gente não nivela ela como se ela se resumisse à deficiência.
Então, a criança vai ter inúmeras características e a deficiência é uma delas. Então, a gente não simplifica essa criança, a gente valoriza a criança na sua totalidade. Então, todas as crianças que apresentam alguma deficiência, o correto é a gente chamá-las... Crianças com deficiência. E não colocar o nome, aquela criança com autismo, aquela criança... Então, quando tu usa a expressão criança com autismo, criança com paralisia cerebral, também está correto. Porque tu também está usando essa característica como uma das características. Qual que seria, digamos, algo não tão bom, assim, da gente falar? Uma criança PC. Porque daí parece que essa criança, a única característica dela é a paralisia cerebral. Ou criança autista. Parece que ela não tem mais nenhuma outra característica. Então, criança com autismo, você está dizendo que uma das características dela é que ela tem autismo. Do mesmo jeito que tu poderia dizer que é uma criança com deficiência visual, né? Que é uma criança que tem uma menor acuidade, que tem mais dificuldade para enxergar, por exemplo. Ou uma criança com deficiência auditiva, ao invés de dizer uma criança surda, né? Então, quando a gente usa a expressão correta, isso tende a ser muito mais acolhedor também para a família e para a criança que escuta, né? E lógico, isso não é só da criança, se a gente vai falando de um adulto também, claro, né? Então, uma pessoa com deficiência, né? Tanto é que se a gente for relembrar a abreviação por exemplo, das vagas para pessoas com deficiência, tem uma abreviação que é PCD, a atual, que é pessoa com deficiência. Então, a gente padronizar que o correto seja dito, né? Para que a gente não corra o risco de ser preconceituoso ou por desconhecimento ou por uma coisa antiga, né? Por uma informação antiga. Então, eu acho que quanto mais a sociedade está em busca, né, de se atualizar, de ter informação correta, isso vai melhorando também a inclusão, né? Isso vai aprimorando, porque eu acho que uma coisa que é importante é que não só a família da pessoa com deficiência saiba, mas toda a sociedade saiba, né? Para que a gente possa realmente trabalhar pela inclusão, lutar pela inclusão efetivamente, né? É verdade. E que bom que está vindo esse movimento, que a gente está se conscientizando, que as pessoas estão falando qual é a forma correta da gente tratar, porque também as pessoas não têm como saber, né? A gente precisa de uma onda de informação, levar esse conhecimento, porque a gente não pode magoar as pessoas, isso é no geral. Exato. Isso é empatia. Exato. Então, assim, quando a gente fala de pessoas que têm alguma deficiência, então a gente saber que existe uma forma da gente se dirigir a elas Exato. Sem definir elas como aquele autista. Exatamente. Aquele cadeirante, sabe? Aquela criança que não fala. Então, isso realmente, se a gente for parar para analisar, é pesado. Sim, e não precisa ser assim, né, Juliana? Exato. E uma coisa que eu acho importante é a gente pensar o seguinte, que praticamente todos nós, em algum momento da nossa vida, já usamos expressões capacitistas, historicamente, né? Então, por exemplo, e por desconhecimento, muitas vezes, as pessoas podem até já ter dito assim, tu tá cego, que tu não tá vendo, que a chave tá ali na tua frente, bem assim, né? E assim, não é com uma maldade, talvez não fosse com uma intenção, mas a partir do momento em que a gente tem a informação de que isso é um preconceito e de que uma pessoa com deficiência visual que escutasse isso provavelmente se ofenderia, então a gente pode mudar a forma de falar, né? A gente não precisa usar essas expressões. E isso que eu acho importante da gente estar trazendo isso no programa, né? Com certeza. Para difundir essa informação. Porque o fato de antes a gente ter errado e usado uma expressão equivocada não impede que a partir de agora a gente possa se dirigir da forma correta. Não, e até assim, eu já presenciei
uma rodinha de amigos e a pessoa ali no celular, nossa, é um autista ali, ó, não sai do celular. Exatamente. Poxa, é tão pesado, né? Exatamente. E são coisas que podem ser evitadas, né? Então, eu acho que a partir do momento em que a gente tem esse olhar na totalidade, né, da pessoa, a gente consegue valorizar. E a partir do momento em que a gente tem essa reflexão, a gente valoriza a pessoa como um todo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa que uma criança tem paralisia cerebral, essa não é a única coisa que ela tem, né? Não é a característica que define ela. Então, muitas vezes ela vai ser o quê? E uma criança brincalhona, uma criança que gosta de música, uma criança que é mais sorridente, ou uma criança que é sapeca. Então, assim, são características que a gente vai usar para inúmeras crianças, né? Então, que a gente possa realmente valorizar as competências de cada pessoa e não nivelar ela por um diagnóstico, né? Eu acho que isso é algo bastante rico que a gente pode estar levando de reflexão, assim. Adorei esse tema, te agradeço por me ensinar tanto e eu espero que você também reflita sobre esse assunto e se policie. Vamos ter mais respeito, vamos ter mais empatia e tratar as pessoas não pelo seu diagnóstico, mas pelo que elas são, Sim, né? Obrigada. Pela sua essência, exatamente. Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima. Agora nós vamos falar sobre vômito. Opa, já dá aquele desespero, o bebê vomitou, a criança vomitou, o que eu faço? E então, a nossa pediatra Tati vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Tati, bem-vinda novamente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre um sintoma que é muito frequente no consultório, né? E acho que trazer algumas orientações assim é indispensável. Primeiro, é importante separar, assim, vômito de criança bem pequenininha, né? Um recém-nascido, que de repente não para de vomitar e sempre vai exigir a avaliação médica de uma criança um pouco maior ali, pelo menos mais de 2 meses de idade, especialmente os maiores em idade escolar, que agora começa muito essas viroses, escolites, né? E aí o que a gente pode fazer? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Ai, que bacana. Então vamos fazer essa linha do tempo, Tati. Quando a gente pensa em vômito lá nos pequenininhos, o que a gente faz? Então, se é um recém-nascido, né, que vomita várias vezes, é necessário avaliação pediátrica. Isso pode ser um refluxo, às vezes até outras doenças, como uma obstrução, né, do esôfago, uma atresia de esôfago. Então, às vezes, algumas situações mais graves até podem acontecer no recém-nascido. Então, menor de 2 meses, sempre, imediatamente, conversar, entrar em contato com o pediatra. Mas quando a gente tem uma criança maior e, às vezes, está lá, chegou da escola, apresentou um episódio de vômito, né, ou de repente estava brincando no final de semana, teve vômito, a gente precisa direto levar no hospital ou a gente não faz nada, é sobre isso que eu queria conversar. Então é muito importante a gente lembrar que o vômito não é a doença, o vômito ele é um sintoma, né? Ele acontece dentro de um contexto e a gente entender esse cenário é o mais importante. Eu posso ter vômitos, por exemplo, porque comi uma coisa que não fez bem, eu posso ter vômitos porque de repente estava com uma virose, um quadro infeccioso, posso vomitar porque estava tomando um remédio, por exemplo, um antibiótico, que causou lá uma irritação estomacal e vomitou. Então, a causa do vômito é o que a gente deveria tentar pescar para a gente ter essa ideia se isso é mais grave ou não e tomar as decisões a seguir, né? Então, a mãe tem que estar sempre atenta para passar essas informações para o pediatra também conseguir compreender qual é a causa desse vômito, né? E aí, assim, né, por exemplo, a gente está falando de uma criança em idade escolar, chegou em casa, vomitou uma vez e tal. Vomitou uma vez, a gente observa, né, procura fazer uma dieta mais leve, não adianta ficar forçando a comida. É bem interessante isso, gente, que quando, por exemplo, a gente está vomitando, não sei se já aconteceu com você também, mas a gente fica nauseado, você não quer comer, né? Então, não quer conversar, quer ficar quietinho. E aí a criança a gente quer forçar a comer. E a criança, exato. Então, ela fica prostrada, não aceita comida e a gente, ela não quer comer e ela vomitou. Ela não quer comer porque o corpo da gente é muito inteligente. Ele compreende que se ele vomita, ele perde mais do que se ele não come. Então, a criança que está nauseada, que vomitou, se ela não come e não vomita, ela ganha mais do que se eu forço e ela continua a vomitar. Porque no vômito, a gente vai perder também os eletrólitos, né? Lá do suco gástrico, sódio, potássio. Eu vou desidratar mais do que se eu simplesmente não tomar um copo de água. Então, a gente não força a alimentação numa criança que vomitou e está nauseada. A gente vai lá, fraciona a dieta, oferece o líquido, percebe o principal sinal é desidratação, né? Que vai chamar atenção. Então, tem xixi,
a boquinha tem saliva, chorou tem lágrima, a gente vai devagarzinho e observa. Aí, se esse vômito repetir, é interessante a gente medicar, né? De acordo, claro, com a orientação do seu pediatra, o medicamento que vocês têm hábito, que têm habilidade, que já estão acostumados. Lembrando que os menores de 12 anos são contraindicados para o uso do Plasil, que era um medicamento que se usava né, muito rotineiramente nas famílias. Hoje, os menores de 12 anos não devem usar o Plasil. E se a gente medica e a criança continua a vomitar, sempre é indispensável daí uma avaliação médica. Aí porque a gente sempre fala sobre ir para a emergência. Então, num caso desses, sim, a gente pode ir para a emergência. Sim, porque algumas vezes a gente insiste na medicação oral e a criança vomita. E aí, então, esse medicamento acaba não fazendo efeito, né? E aí, quantas vezes eu vou poder repetir se ele vomitou? Isso. Né? Então, isso vai ficando complicado da gente administrar. Então, uma criança que, às vezes, acontece de chegar no consultório ou no posto, né? Uma emergência de uma criança, por exemplo, que vomitou 8 vezes. O ideal é que fosse já num ambiente que possa ser feito um medicamento injetável para que passe esse vômito e a criança comece a se alimentar e possa se restabelecer. Então, uma criança que vomitou 8, 9, 10 vezes, o ideal é um ambiente hospitalar para fazer um medicamento injetável ou uma unidade que tenha acesso de medicação injetável, né? Porque o oral não vai funcionar. E em casa, realmente assim, depois do segundo episódio de vômito, dependendo desse contexto, né, vamos trazer sempre o contexto. Por exemplo, uma criança caiu de uma altura grande, caiu de uma escada, começou a vomitar, não vou medicar, eu vou levar ao hospital, porque nesse contexto o vômito é um sinal de alerta, né? Mas eu tenho uma criança sadia, que estava brincando, que estava tudo bem, de repente teve lá um episódio de vômito, não quis comer, vomitou de novo, eu posso medicar e observar. Se esse vômito continua, vou levar a uma avaliação. Se aparece febre, mancha pelo corpo, vou levar uma avaliação, né? Apareceu uma diarreia, outra pessoa em casa teve diarreia, esse contexto me fala sobre uma gastroenterite, uma infecção intestinal, a criança está brincando, está hidratada, já conseguiu beber água, eu posso estar manejando. Então, o contexto é uma das coisas mais importantes, né? Para a gente decidir realmente a saída a um hospital. Tati, quando a gente fala em medicou e vomitou, como que é conduzida essa situação? Esse é sempre uma celeuma, né? Uma coisa que não tem muito claro, ou não tem uma matemática de quanto que absorveu, mas assim, em regra, a gente considera, vomitou em menos de 15 minutos, a gente daria a dose integral novamente. E se vomitou de novo, entra naquele critério, eu vou procurar um atendimento de emergência, né? Quando até outros medicamentos, por exemplo, um antibiótico, um remédio para febre, né? Passou desse período, a gente deveria aguardar e observar se esse sintoma vai persistir, se, por exemplo, né, era um remédio para febre, vomitou em meia hora, eu não deveria usar de novo a medicação. A gente deveria tentar controlar com banho, tentar esperar um pouco mais, passar um pouco desse período e até talvez nesse caso, entrar em contato com o seu pediatra para decidir se usaria intercalar a medicação ou não. Mas até 15 minutos a gente poderia oferecer novamente aquela dose. E vomitou de novo, aí a gente não fica repetindo essa dose, tá? Entendi. Porque imagina, se a criança vai vomitando, aí você vai dando no medicamento, é perigoso, né? Isso, e nessa questão do vômito é o que a gente conversou. Muitas vezes, a criança vomitou várias vezes, não adianta mais eu oferecer o medicamento oral. Esse estômago está muito sensível. Eu vou ter que fazer injetável para que esse vômito cesse e ela comece a hidratar. Lembrando que quando ela vomita, ela perde mais do que quando ela não come, né? Então, a gente tem que estar cuidando. Eu achei importante a gente trazer esse assunto justamente porque é frequente pessoas que já têm hábito, as crianças são maiores, sabem como lidar, mas chega na consulta tipo assim, não mediquei para trazer primeiro. E aí a criança já está mais debilitada, desidratada. Então, é importante, né? A gente procurar medicar, tentar segurar o vômito, evitar ficar forçando a comida, para evitar uma piora do quadro simplesmente por causa do manejo. Adorei, Tati. Obrigada por tanta informação preciosa. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre a terapia EMDR com a Rô, a nossa psicóloga. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Mário. Obrigada pelo convite. Então, vamos explicar para quem está nos acompanhando um pouco sobre o teu trabalho e principalmente sobre essa terapia, que eu achei um assunto muito importante para a gente dividir com quem nos acompanha. Ok. Conta para nós, então, um pouquinho sobre essa terapia. O que é essa terapia? Como que ela acontece? Qual é o objetivo dela?
Então, a terapia MDR ela é relativamente nova, ela surgiu na década de 80 nos Estados Unidos e pouco a pouco está vindo para o Brasil. Então, em português, a sigla significa terapia de dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares. Então, nós trabalhamos com uma estimulação bilateral cerebral. Ela tem um respaldo científico muito grande, na verdade, é a abordagem psicológica que mais existe em pesquisas, é aprovada pelas organizações e associações mais rígidas em termos de aprovação de tratamentos, como a Associação Pediátrica Americana, a Organização Mundial de Saúde. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde reconhece apenas 2 abordagens psicológicas para tratamento de traumas, e uma delas é a terapia MDR. Ela vem sendo, assim, vem tendo um crescimento muito grande, né? Por isso que eu falei, pelo respaldo científico, por toda a eficiência, por toda a eficácia, pelos resultados e ter uma rapidez maior nos resultados. Para você ter uma ideia, hoje ela é a abordagem psicológica de preferência pelos americanos. Nós estamos tendo a oportunidade de presenciar assim, muitos depoimentos de pessoas famosas, principalmente vindo de fora, dos benefícios que estão tendo em fazer psicoterapia com essa abordagem, como o príncipe Harry, filho da princesa Diana e do príncipe Charles, a Paris Jackson, filha do Michael Jackson, Sandra Bullock, que é a atriz norte-americana. Então, volta e meia, tem alguém comentando, assim, porque realmente os resultados são surpreendentes. Para você ter uma ideia, nas séries americanas atuais, nas séries americanas a gente está presenciando, quando o personagem está fazendo psicoterapia, você pode observar que a abordagem é terapia MDR. A gente observa que tem o aparelho visual, que é uma luzinha que vai de um lado para o outro, ou o aparelho tátil, ou o aparelho auditivo. Então, quem conhece sabe qual é a abordagem que está sendo utilizada. Antigamente, nós víamos muito nos filmes que era utilizada a hipnose, através do instrumento, do aparelho da hipnose, né? Hoje, por tal reconhecimento assim, e resultados, se você começar a prestar atenção, você vai ver que estão usando muito o MDR, inclusive nessas séries. Olha só que interessante. Bem interessante, aham. E quando que é indicado? Como é que é esse tratamento? Tem um período, uma faixa etária? Conta para nós. Então, ela é indicada, a princípio foi indicada para o tratamento de traumas, para o tratamento do TEPT, né, do transtorno do estresse pós-traumático. Ela surgiu no final da década de 80 com a doutora em psicologia Francine Shapiro. Foi uma descoberta em termos por acaso, porque claro que ela já estava, ela é uma pesquisadora, ela já estava pesquisando em uma nova abordagem que a gente conseguisse agilizar o tratamento do sofrimento humano. E ela estava passeando num parque na Califórnia. Ela tinha acabado de receber uma notícia ruim, então ela estava lidando com a notícia que ela estava com câncer. E ela começou a perceber que alguma coisa naquele passeio estava atenuando o sofrimento dela. Quando ela começou a se perceber, ela observou que os olhos estavam movimentando de um lado para o outro. E aí ela começou a fazer mais pesquisas, mais experimentos em cima disso, começou a testar com os amigos e depois ela começou a testar com os heróis de guerra, aquelas pessoas que vinham da guerra e anos depois qualquer barulho que ouvia em casa ficava novamente assustado, ou seja, era o passado atuando no presente. Então, o barulho do presente, onde a pessoa estava segura na sua casa, ela se sentia como se ela estivesse ameaçada e assustada, como se ela estivesse ainda num bombardeio. Então, ela começou com esses casos de traumas, como nós continuamos tratando hoje, né? Casos de situações, pós-situações difíceis, como um assalto, um acidente, um luto, abuso sexual, bullying. Só que, com o passar do tempo, a gente conseguiu perceber, e com o avanço das pesquisas, que nós podemos usar para qualquer caso que exija a atenuação do sofrimento humano, como ansiedade, fobias, o resultado de fobias é fantástico, depressão, enfim, resultados são maravilhosos. Assim, você perguntou também um pouquinho sobre a faixa etária, é geral. Inclusive,
nós temos protocolos para tratar traumas que vêm de gerações anteriores, que se chama um trabalho de trauma transgeracional, que a gente acaba trazendo, né, de uma geração para outra. Como aqui em Santa Catarina eu tenho percebido alguns casos de pessoas que, por exemplo, têm uma questão financeira boa ou razoável, mas não conseguem usufruir porque vivem como se esse dinheiro não existisse, ou se tivesse que guardar, ou que fosse acabar agora. E aí a gente vai estudar, isso vem dos antepassados, porque nós temos uma população que veio da Europa em um momento de guerra, que passaram fome. Então, isso é um exemplo do trauma transgeracional. O bacana do trauma transgeracional é quando você trata numa geração, você não transmite mais para outras. Nós tratamos também o trauma gestacional, que é quando a criança sofre ou sente o que a mãe sente ou passa na gestação. Tratamos traumas precoces, então muito no início da vida, que quando a criança sofreu algo e não tem palavras, não tem área da linguagem ainda formada no cérebro. E o bacana disso, Mari, é que o tratamento em crianças, ele é muito mais rápido do que no adulto, porque a criança tem uma rede de memória muito curta, perto de um adulto. Nossa, eu estou encantada com tantas possibilidades, com tanta informação. Já fiquei aqui planejando todas as áreas que eu quero tratar em mim, no meu marido, na minha filha, na mãe. Sensacional, obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Eu espero que você tenha gostado. E se você também se interessou, se você também está buscando melhorar a sua qualidade de vida, eliminar a dor, o sofrimento da sua vida, manda mensagem. Eu vou te encaminhar o contato da nossa psicóloga, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. Querida, até o próximo encontro, adorei. Muito obrigada, adorei também. Você já ouviu falar em terapia ocupacional? Eu trouxe a Amanda, a nossa TO, para falar um pouquinho sobre essa profissão maravilhosa e que vem ajudando tantas famílias, tantas crianças no desenvolvimento mais saudável, mais efetivo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Mari. Isso mesmo, é uma profissão de nível superior. Poucas pessoas conhecem, né, o trabalho da terapia ocupacional. É mais aos profissionais da área da saúde mesmo que acabam, né, tendo esse conhecimento, fazendo os encaminhamentos, né? Mas, então, né, a terapia ocupacional auxilia as pessoas, de modo geral, ali, o nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas consigam desempenhar as ocupações do dia a dia com nível de independência e autonomia, né? E o que a gente entende, né, como ocupação? Nós, enquanto terapeutas ocupacionais, nós classificamos as ocupações em 8 grande área. Então, a primeira delas é a questão das atividades de vida diária, né? Que são aquelas relacionadas ao autocuidado. Então, a questão de conseguir se alimentar, de tomar banho, de escovar os dentes, né? Nós temos também as atividades instrumentais de vida diária, que são aquelas relacionadas ao gerenciamento do lar, ao gerenciamento financeiro, conseguir fazer um alimento, né? Preparar ali os alimentos, conseguir ir no mercado, fazer compras. E aí nós temos então, né, Mari, a terceira área, que é a questão do lazer. Nós temos também o descanso e o sono, a educação, o trabalho, nós também entendemos como a ocupação, e também a questão da participação social e o brincar, né, no caso das crianças. Isso que eu ia te perguntar. Dessas áreas, de tudo que você citou, como que a gente engloba as crianças? Então, em quais áreas que as crianças têm que estarem aptas e estarem sabendo se desenvolver e ok nessas áreas que você citou? Sim. O que entra para as crianças? Sim. Então, Mari, conforme a criança vai se desenvolvendo, né? Então, desde o bebê, nós já temos ocupações para essa criança. Então, claro, porque ele precisa se alimentar, precisa tomar o banho. Mas, normalmente, isso é feito o quê? Pelo cuidador, né? E aí, conforme essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo tanto as habilidades motoras, cognitivas, sensoriais, sociais, automaticamente ele já vai acompanhando a complexidade dessas ocupações, elas também vão aumentando. Então, por exemplo, a criança que antes era alimentada pela mãe, daqui a pouco vai conseguir se estruturar, sentar sozinha, vai segurar a mamadeira, vai tomar um líquido ali no copinho sozinho. Daqui a pouco
vai estar usando os utensílios, Sim. né? Vai conseguir usar a faca ali por volta dos 8 anos. Então, cada vez mais, isso vai ficando mais complexo e a criança vai dando conta aos poucos disso, né? E daí, quando ela não dá conta, aí que ela precisa de ajuda. Isso, exatamente. E aí nós temos também, né, quando a criança não... Tem essa questão que tu falou, da criança não dar conta, o que nós podemos fazer aí? Dar esse auxílio físico, verbal, porque a gente precisa, para esse desempenho, nós precisamos o quê? De muito planejamento motor, né? Existem diversas habilidades pré-requisitas ali para a gente conseguir realizar esse desempenho ocupacional ali dessas atividades, né? É bem interessante também os pais ficarem atentos aos marcos de desenvolvimento para saber se a criança está atingindo e chegando no que é esperado, justamente para dar aquele start, assim, agora eu preciso de ajuda, preciso buscar um profissional, porque era para ele estar fazendo tal atividade e ele não está fazendo. Sim, e aí nós temos, né, Mari, a questão de ter crianças que não têm um desenvolvimento típico, né, como você comentou. E o que acontece? Isso acarreta justamente nesse déficit desse desempenho ocupacional ali. E nós temos o quê? Síndromes, transtornos que podem influenciar na forma como a criança vai realizar esse desempenho ocupacional. Então, o que a terapia ocupacional faz? Nós aplicamos avaliações padronizadas que vão nos dar uma referência, né, de qual o nível de funcionalidade dessa criança, quais áreas tem esse atraso, e a gente vai conseguir mensurar isso. E aí o mais legal é que as nossas intervenções, elas acontecem através da principal ocupação da criança, que é o brincar. Então, nós utilizamos do próprio brincar para desenvolver essas habilidades necessárias aí, pré-requisitas para um bom desempenho ocupacional, né? Para que essa criança consiga ali ter uma autonomia e independência nas atividades de vida diária. De forma lúdica. De forma muito lúdica. A gente vai ajudando essa criança a se desenvolver e atingir os marcos, né? O que é esperado para essa criança, para chegar na vida adulta também fazendo o que também é esperado, né? Sim, exatamente. Poxa, que legal, Amanda, que legal. E eu acredito que nas próximas entrevistas a gente vai poder contar para quem está nos acompanhando como é que são essas intervenções, como que cada paciente é recebido e como que é montado esse plano, né, dessa terapia. Estou super curiosa, então eu te espero mês que vem para a gente falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Eu adorei, eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido um pouco mais sobre a terapia ocupacional e te adianto que vem muito mais por aí. Até a próxima! Até, obrigada, Mari, pelo convite.